Essa semana, a velha guarda dos Titãs se reuniu na torre novamente para confrontar os fantasmas do passado. Além disso, será que Jason Todd está um passo mais perto de encontrar o seu destino dos quadrinhos? Shazukara! O terceiro episódio da segunda temporada de Titãs é intitulado Ghosts, e mostra o antigo grupo se reunindo na torre novamente e descobrindo que Dick Grayson recrutou ninguém menos que a filha do Exterminador, Rose Wilson. E assim como foi com Jason Todd, a reação inicial deles é de tirar ela de lá o mais rápido possível. A gente percebe como o Exterminador realmente é uma grande ameaça, como eles temem até mesmo a filha dele, e acham que isso pode ser algum plano, pode ser alguma maneira de desmantelar os Titãs por dentro, como a gente também já vem suspeitando. Mas a gente tem acesso a uma nova informação, que é a de que os Titãs pensavam que o Exterminador estivesse morto, e até mesmo mais tarde, quando Dick conversa com a Rose, ela mesma dispensava que o pai estivesse morto, mas que agora que ele voltou ativa, ela também decidiu caçá-lo, já que ela está buscando vingança pela morte do seu irmão Jericho. Mas será que isso realmente aconteceu, ou é parte do plano de infiltração da Rose nos Titãs? É claro que é muito fácil você desconfiar da Rose logo de cara, afinal de contas, ela é a filha do Exterminador, é a filha de um inimigo, então talvez o que a série esteja fazendo é justamente construir essa expectativa de que ela pode ser uma traidora, mas ela vai acabar se tornando um membro leal dos Titãs. Mas também fica a impressão de que pode ser uma historinha inventada e ela realmente tá trabalhando com o Slade pra se infiltrar nos Titãs e destruir a equipe por dentro. Até porque, como a gente vai comentar mais tarde, o Exterminador é um cara muito inteligente, ele é um grande estrategista, então isso já pode ter sido um passo já premeditado por ele. O que seria uma pena se acontecesse, porque tá sendo bem legal ver esse relacionamento da Rose com a Rachel, elas encontrando razões pra se relacionarem, encontrando alguns vínculos, o clube dos piores pais do mundo, então é bem bacana ter essa outra figura feminina dentro da equipe pra Rachel poder se relacionar, porque na primeira temporada a gente tinha a Dawn meio correndo por fora e a Corey que era uma figura materna pra ela e não uma figura igual. Seria legal se ela tivesse outra adolescente ou outra garota ali mais ou menos na mesma faixa etária, pra que elas pudessem se relacionar também, além dos outros contatos que ela já tem ali dentro do grupo. Seria bacana até pra evoluir a personagem de uma maneira diferente. Além de que se a Rose traísse a equipe, poxa, pra Ravenna ia ficar ainda pior. Ela já perdeu a mãe adotiva, perdeu o pai, perdeu a mãe biológica, a Corey tava quase indo embora quando ela trouxe a personagem de volta, então seria sacanagem, mais uma perda assim na vida da Ravenna. E já que a gente mencionou a Corey, a Estelar tá voltando pra equipe. Eu achei muito interessante o desenvolvimento que ela já teve nessa segunda temporada. Com apenas 3 episódios, a gente viu muito mais evolução da personagem, a gente conheceu muito mais dela do que em uma primeira temporada inteira. É claro, esse era um dos motes da primeira temporada, né? O mistério por trás da Estelar. Mas eu acho muito mais interessante o que eles estão fazendo aqui, desenvolvendo o passado real dela, trazendo à tona as responsabilidades que ela tinha, o que ela deixou pra trás, o que ela tá abrindo mão pra levar essa vida normal aqui na Terra, e é muito interessante como ela busca isso, como isso pra ela é mais interessante do que ser um membro da família real tamaraniana. Lá ela tinha todas essas expectativas sendo depositadas nas costas dela, ela era a herdeira real, ela tinha essa responsabilidade pra cumprir. Aqui na Terra ela pode ser quem ela quer ser. Inclusive é algo que ela diz ao próprio Fadei, que é o cara responsável por levar ela de volta pra Tamaran. A gente percebe que eles tiveram um relacionamento escondido e que, é claro, eles não podem deixar isso aberto pro público, já que ele é um simples soldado e ela é membro da família real. Na Terra isso não existiria essa diferença, eles poderiam ficar juntos, o que até deixa o cara um pouco tentado. Mas no final das contas ele se prova leal ao seu império e tenta realmente levar ela de volta pra Tamaran. É ela quem acaba traindo o Fadei e vai de volta aos Titãs. Por mais que eu tenha achado esse personagem interessante, eu até quero ver mais dele sendo explorado, eu não senti que a química entre eles funcionou. Pode ter sido uma coisa bem pessoal, mas eu não consegui me convencer de que ela ia voltar pra Tamaran só porque ela não queria ver ele sofrendo. Eu consegui entender isso mais como ela não queria deixar um amigo sofrer, e não como, nossa, esse cara já foi o meu amor, esse cara é alguém com quem eu realmente me importo. Parecia, não vou deixar esse maluco morrer por causa
gosta de mim, né? Vai, vambora. Não sei se é porque a gente já teve numa primeira temporada o relacionamento entre a Cory e o Dick sendo mais desenvolvido, e a gente fica com essa ideia do casal que vão ser os paizões dos Titãs, e talvez por isso seja difícil aceitar outro relacionamento da Cory, ou se simplesmente não funcionou a química entre os atores. Mas não sei, talvez com um pouco mais de tempo de tela eu consiga acreditar em Cory e Fadey. Mas voltando pra Torre dos Titãs, é interessante notar como o lugar tem um significado diferente para cada um dos antigos membros. Pro Dick, ao mesmo tempo em que ele enxerga aquele lugar como o mais próximo que ele já teve de um lar, o que é até uma cena bem legal em que a gente tem bastante do desenvolvimento do Dick e do Hank, em um momento em que eles não estão disputando nada, em que eles não estão batendo de frente, eles estão simplesmente revivendo antigos momentos e lembrando, nossa, aqui aconteceu isso, nossa, como era legal quando a gente fazia isso. Esse momento é muito bacana, esse episódio tem muito disso, tem muitos diálogos, né? A gente tem um termo em inglês pra esse tipo de episódio, né, que são os bottle episodes, episódios engarrafados, que são episódios em que a gente tem menos gastos com locações externas, com efeitos visuais, e a gente tem mais desenvolvimento dos personagens, mais dos cenários que sempre aparecem, né? Aqui, apesar da gente ter cenas externas, né, não chega a ser um episódio engarrafado, mas a gente tem muito desenvolvimento de personagem, e é bem bacana ver esse momento entre os dois personagens, e ali também já fica esse contraste, né? O tempo todo mundo fala isso pra ele, por que você tá reabrindo esse lugar? Por que você tá batendo nessa tecla de novo? Que é outra coisa que o Dick também vê na Torre dos Titãs, também é uma cobrança, ele se sente muito responsável por eles terem falhado da primeira vez, e essa falha que o tempo todo é levantada, a gente falhou, tem fantasmas aqui, aconteceu isso, e a gente fica, mostra logo, mostra o Aqualad morrendo, eu sei que é isso, vai, mostra, Titãs, vai. Então o Dick tem muito dessa cobrança pessoal, que é o que a Ravenna o tempo todo fica falando, eu não vou falar pra ele que tá acontecendo isso comigo, porque senão ele vai achar que ele falhou mais uma vez. Mas depois a gente conversa sobre isso, né? Então pro Dick, a Torre dos Titãs tem esse significado. Pra Hank e pro Dawn, ela é algo mais simbólico, simboliza a luta deles. Tipo, aqui foi onde a gente começou a nossa luta contra o crime, nós somos vigilantes e a gente tem essa responsabilidade de ser heróis. A gente sabe, é complicado a gente voltar pra esse meio, a gente vai pra violência, a gente vai pra esse lado, mas acima de tudo, nós somos super-heróis, a gente tem essa responsabilidade. Se nós conseguimos fazer isso, a gente tem que fazer, a gente tem que colocar o uniforme e a gente tem que salvar o dia. E é uma coisa que os dois ficam discutindo e é muito interessante. Os personagens, eles já foram bem desenvolvidos na primeira temporada. Hank e Dawn, eles tiveram um grande desenvolvimento, dá vontade de ver uma série só deles, como dá vontade de ver uma série com Columbo e Rapina originais, né, ele e o irmão, também seria muito bacana ver os flashbacks deles atuando no começo, mas aqui eles estão consolidando essa imagem que já foi muito bem construída na primeira temporada. E pra Donna, a torre é uma mensagem de como eles não estavam preparados para ser os Titãs da primeira vez. E como agora o Dick tá começando uma nova equipe que tem tudo pra falhar de novo. Então ela fica, olha, isso aqui é uma prova de que a gente não tava pronto. E você não tá pronto de novo e você vai arrastar um novo grupo pra isso. Então, Dick, a gente tem que fazer as coisas de maneira diferente. A gente precisa que você não seja mais esse chefe de acampamento, como ela brinca, dizendo que, você tá deixando as crianças brincarem, você tá sendo um monitor de acampamento. A gente precisa do Dick Grayson que vai pra porrada. Então é muito legal ver esse contraste entre os personagens. Já pros novos recrutas, é a nova casa deles, é um lugar onde eles vão começar a construir relações e principalmente é a sala de treinamento. O tempo todo que a gente vê os personagens lá, eles estão treinando e isso não é uma coisa ruim. Até porque algumas das melhores coreografias que a gente teve em toda a série dos Titãs são os treinamentos dos personagens, inclusive com a Rose, que nesse episódio treinou com o Dick em um momento muito legal, até porque a gente viu ele lutando com os bastões e a gente fica, rapaz, é o Asa Noturna, bota logo esse uniforme, a gente já viu nos bastidores, tá aparecendo aqui no card o que a gente já comentou sobre o uniforme do Dick Grayson de Asa Noturna que apareceu nos bastidores, então só veste, rapaz, só admite logo que você é o Asa Noturna, já era desde a primeira temporada. Mas também é interessante esse momento pra gente ver como ele realmente tá mais maduro. Ele teve uma explosão antes disso em uma cena com o Jason Todd que realmente é bem satisfatória, ele colocou o Jason Todd no seu lugar, mas não foi aquela situação apenas de eu sou o líder e você vai me respeitar. É quase uma coisa de irmão mais velho, ele falando, cara, você não pode fazer isso, e eu sou o seu irmão mais velho, eu mando nesse rolê aqui e eu vou te mostrar como você tá errado em tentar fazer isso. Não é só aceita que eu sou o líder,
A gente consegue sentir que aquela é uma surra, que não chega a ser uma surra, mas é um momento de um irmão mais velho tentando mostrar pro irmão mais novo como ele tá sendo muito impulsivo, como as coisas que ele tá tentando colocar em prática estão erradas. E logo depois ele fala, a violência não é o meio da gente chegar no ponto em que a gente quer chegar. Chega de luta por hoje, já teve muita luta aqui nesse lugar. Então é muito bacana a gente ver essa evolução do Dick Grayson. E por falar no Jason Todd, o treinamento, o Jason com o Garfield, com a Rachel foi muito bacana também. Dá pra sentir ainda que a Rachel é um ponto mais fraco ali, tanto de atuação quanto nos movimentos, né? Porque a luta entre o Mutano e o Robin lá no segundo episódio foi simplesmente absurda. E aqui a gente tem quase um downgrade ali, né? Diminuiu um pouco a qualidade dessa coreografia, mas ainda assim tá muito bonita, muito melhor que qualquer coreografia da primeira temporada. Mas o mais legal é ver a Rachel de novo liberando esse lado demoníaco quando ela perde pro Jason Todd. Mais uma vez, os efeitos dessa cena estão muito bacanas, os efeitos do episódio no geral também foram bem legais. A gente vê como essa presença maligna tá ficando cada vez mais forte. Então, por mais que ela pense que ela faz parte do clube dos papais mortos, não é bem assim. E eu só não entendi porque o Jason não abriu o jogo pro Dick. Eu acho que o comportamento mais natural do que a gente viu sendo construído pro Jason Todd seria ele simplesmente falar, caraca, a mina tá louca, o demônio tá nela de novo. Mas talvez ele não tenha falado justamente porque a gente tá vendo, mais uma vez, ele agindo como o irmão mais novo. Então, vou continuar aqui com os meus amigos, a galera os que realmente estão mais próximos de mim, a gente vê que eles estão ficando mais próximos, né, com esses treinamentos, com essa convivência na torre e escondendo o jogo, mas acho que o natural seria ele abrir o jogo pro Dick Grayson, assim como os outros personagens, por mais que eles tenham esse medo de decepcionar o Dick, né, do Dick se sentir decepcionado, do Dick sentir que ele falhou e não conseguiu treinar os Titãs, acima de tudo, eles sabem a merda que o Trigon já fez, eles sabem que aquela manifestação maligna é o Trigon, então por que eles estão escondendo isso dele? É claro, ele vai ficar muito mais decepcionado quando o Trigon voltar e destruir o mundo. Agora, por mais que esse momento tenha parecido um pouco fora de personagem do Jason Todd pra mim, ele continua o mesmo personagem rebelde, impulsivo, como a gente vê quando ele tenta provar pro Dick, tenta provar pra ele mesmo que ele pode ser útil na batalha contra o Dr. Luz. Na verdade, parecia até melhor do que o resto dos Titãs. Na verdade, eu fiquei até um pouco decepcionado nesse primeiro confronto com os Titãs antigos e o Dr. Luz, porque quando você fala, caramba, eles vão lutar juntos, agora vai, a gente vai ver como eram os antigos Titãs em ação e, nossa, vai ser muito bacana, e é basicamente um momento de fuga. Eu consigo entender que naquele momento, o Dr. Luz não estava realmente enfrentando os Titãs, ele estava tentando encontrar pontos fracos ali pra eles, estava avaliando os Titãs como o Exterminador queria que eles fizessem. Vamos encontrar o ponto fraco, vamos atrás dessa falha que existe nos Titãs e a gente vai explorar isso e destruir eles. Mas sei lá, acho que dava pra ser um momento um pouco mais empolgante, apesar de que a gente tem boas cenas como, por exemplo, a Moça Maravilha usando o laço, que é sempre muito legal. Mas a surra que o Jason dá no Dr. Luz, eu acho que é o que mais se aproxima do que a gente esperava ver os antigos Titãs fazendo. E aliás, a gente vê como, de novo, a violência inerente do Jason Todd aflora, ele não consegue parar. Na hora que ele é violento, ele simplesmente explode em violência, ele não tem um controle, eu vou até aqui. Ele vai, meu amigo, a gente viu ele quebrando costa de policial na primeira temporada. Ele ia fazer muito pior com o Dr. Luz se o Exterminador não tivesse chegado. E é aqui que o bagulho fica tenso. Primeiro, Exterminador. Cara, eu tô completamente apaixonado pelo Slade Wilson, porque ele tem uma presença muito imponente, ele é muito ameaçador. A gente basicamente não viu ele interagindo com outros personagens, a gente viu um pouquinho dele com o Dr. Luz aqui, mas o modo como ele fala, a presença, a inteligência que ele demonstra nos diálogos com os outros personagens, você percebe, esse cara não tá pra brincadeira. E o legal é que, como ele usa máscara, a gente deve esperar as melhores sequências de ação nas lutas do Exterminador. Então eu tô muito ansioso pra ver o personagem lutando com os Titãs. E agora eles têm um motivo mais do que necessário pra ir direto confrontar o Slade. Afinal de contas, ele sequestrou o Jason Todd. E a gente sabe o que aconteceu da última vez que o Jason Todd foi sequestrado. Acho que ainda tá muito cedo pro Jason Todd conhecer o Pé de Cabra e a gente ter uma adaptação do Mote em família, mas também acho que a gente deve ter algumas referências, algumas menções, algumas homenagens a esse arco dos quadrinhos, que pra quem não conhece, é o momento em que o Jason Todd é assassinado pelo Coringa como Pé de Cabra, mas anos depois ele retorna como o Capuz Vermelho. Enfim, senti também que esse episódio tinha um ritmo um pouco mais lento, mas como eu falei que ele teve muitos diálogos, era quase um episódio engarrafado, também senti que era um episódio
episódio de preparação. A gente teve alguns elementos sendo colocados aqui com relação ao passado dos Titãs. O próximo episódio é intitulado Aqualad, então a gente vai ver os fantasmas do passado de fato aparecendo. Então esse episódio serviu mais para que a gente ficasse nessa curiosidade de o que aconteceu, o que fragmentou o grupo, quais são os fantasmas que existem aqui, que é o que deve ser explorado no próximo episódio, e ao mesmo tempo construiu essa ameaça do Exterminador e do plano dele de desmantelar os Titãs por dentro. Então isso também eleva as suspeitas de que a Rose pode ser uma infiltrada. Ou não, a gente tá totalmente errado e só vamos descobrir o que realmente vai acontecer nos próximos episódios de Titãs. Eu vi gente perguntando também, os episódios de Titãs saem toda sexta-feira lá no DC Universe, no serviço de streaming da DC Comics. Mas e aí, o que você achou desse episódio? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Vou voltar tudo. Em um momento, inclusive, muito legal entre o Dick e o Hank, em que eles não... Hank. E do Dick... Caraca, por que essa fala é tão fácil? Por que eu tô me enrolando todo, né? Hank pro Dick... A gente consegue sentir que é o Hank influenciando a Hank mais uma vez, e eu só não entendi pro Hank.